Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa, nessa sexta-feira de 11 de agosto. Sextou com notícias do Vascão aqui no canal do Pedrosa. Como já disse, a gente vai atualizar você com tudo que tem acontecido no dia. Hoje que teve muita coisa, teve a apresentação do novo velho atacante do Vasco, né? Ele que já jogou no Vasco, o atacante Rossi. A gente vai repercutir um pouco dessa coletiva dele. Vamos também falar sobre a questão aí que Paulo Brax teve uma conversa informal com os jornalistas e falou sobre um possível camisa 10, um possível jogador enorme que ele disse. Então vamos ver quem é que vai ser. A gente está tentando aqui apurar aqui no canal do Pedrosa, tanto eu quanto o Lucas Pedrosa. Vou também dar minha opinião, enfim. Por isso, peço a você desde já para deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal, beleza? Então vamos logo para as informações. Bem, para começar o vídeo a gente tem que começar com o óbvio, né? A apresentação dele, Rossi, né? Ele que já jogou no Vasco ali no ano de 2019, teve uma boa passagem pelo Vasco em 2019, pelo menos assim eu considero. Sei que tem algumas pessoas que não gostam tanto do futebol dele, eu particularmente gosto. Acho um cara que entrega, raçudo, chega com 30 anos de idade. Foi uma contratação meio na surpresa, porque foi fácil, né, pro Vasco contratar ele. Ele sempre quis jogar no Vasco, ele falou inclusive... Falou sobre ele ter se arrependido, né, de não ter ficado no Vasco, de ter saído do Vasco. Ele falou um pouco sobre isso. Também falou sobre a emoção dele. Ele estava bastante emocionado e motivado para jogar no Vasco. Isso é importante. Acho que teve uma coisa que Pedrosa falou no seu Twitter. Por isso peço a você também para seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Mas ele falou um pouco sobre essa questão, né, do Vasco. Do sentimento dele. Isso é importante para passar para o elenco, principalmente para o elenco que a maioria chegou esse ano. Então ter essa dimensão do que é o Vasco, essa cobrança, ter um torcedor, digamos assim, dentro de campo é importante. Acho que é importante para o Vasco essa chegada de Rossi. E ele disse que é diferente, né? Ele falou também sobre as novas pessoas, um Vasco diferente. Na época dele ainda não tinha centro de treinamento, centro de Moacir Barbosa, enfim. Ele também falou sobre ele estar à disposição e disse que já pode sim, caso o Ramon Dias queira, pode sim jogar na segunda-feira, mas disse que deve estar 100% só na partida contra o Atlético Mineiro. O que eu acho que deve acontecer é que Rossi talvez deva entrar de acordo com o tempo ali, jogando contra o Bragantino nessa segunda-feira, e aí quem sabe ele jogando bem, quem sabe fazendo um gol, possa acabar entrando como titular contra o jogo contra o Atlético Mineiro, que pode ser no Maracanã, né? Existe essa possibilidade aí. Ele também falou um pouco sobre os clubes que ele recusou, isso é uma coisa curiosa, né? Ele falou que o clube de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, né, fez uma proposta por ele acabou recusando essa proposta para jogar no Vasco. Ele inclusive falou que já estava se preparando para ir para fora do Brasil, disse que tinha proposta até de clubes que jogam a Champions League. Então, enfim, é uma questão aí, ele que acabou recusando, preferiu o Vasco. Isso é importante, é legal, é bacana para o torcedor, a gente vê isso, alguém que tem vontade, né? A gente que não está tendo muita identificação com esse elenco atual do Vasco, um elenco que muitas vezes não percebia essa indignação, com essa falta de resultado. Então isso é importante, a gente sentir isso, de alguém, saber que alguém pode sentir essas indignações, enfim, muita coisa. E o Vasco vai jogar contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, e o Vasco já esgotou a torcida do Vasco já esgotou todos os ingressos visitantes. Você que vai para o jogo, comenta aqui também, jogaço. Espero que o Vasco saia com vitória, saia com os 3 pontos, vai ser uma partida muito difícil. O Bragantino vem bem, acabou de ser eliminado inclusive na Sul-Americana, para o América Mineiro, então vamos ver como é que se eles vão sentir essa eliminação. Acho que foi bom isso nesse sentido. Eles estão muito bem no campeonato, então pode ter sido um baque e o Vasco pode aproveitar, quem sabe aí, esse baque que eles tomaram e acabar podendo tirar ou um ponto ou 3 pontos de lá, sair com um resultado positivo. É tudo que a gente espera, né, torcedor? Sair com 3 pontos lá de Bragança Paulista. Bem, agora a informação do ano que está mexendo, né, um pouco com tudo isso que está acontecendo com o torcedor, fica essa angústia. Eu acho inclusive que foi mal colocado por parte do dirigente Paulo Brax,
porque ele ia fazer uma coletiva hoje, havia falado informalmente com o jornalista que ia fazer uma coletiva, e acabou que disse que não desistiu de fazer essa coletiva e disse que apenas ia fazer uma conversa informal com os jornalistas em off. E acabou que ele falou um pouco sobre essa questão, sobre esse camisa 10 que o Vasco estava tentando, falou sobre o Vasco ter levado muitas negativas, né? Falou que o Vasco foi atrás, esteve próximo de contratar nomes como Salazar, Carrascal, Lanzini, Rafinha Alcântara, Oscar Romero e Vieto. E a maioria dessas informações a gente trouxe, a maioria desses jogadores, perdão, a gente trouxe aqui no canal do Pedrosa. A gente trouxe essas informações, ele confirmou tudo isso e ele disse que a maioria desses jogadores negaram o clube pelo momento ruim do time. Enfim, eu acho essa justificativa não faz muito sentido, porque o momento do clube é culpa dele. Ele tenta colocar, Paulo Brax tenta imputar essas negativas ao clube, né? E não a uma culpa dele, enfim. E ele disse também que tentou a contratação do jogador Ezequiel Cavani. Isso é uma coisa importante, assim, ter tentado ele. Acho que sim, seria um bom nome para o Vasco. Acabou que ele está jogando agora, recentemente foi anunciado pelo Boca Juniors. Seria um excelente jogador, né? Um jogador de cacife. O Vasco também tentou ali Diego Costa, acabou que a gente teve relatos a gente conseguiu apurar aqui no canal do Pedrosa, que acabou que Diego Costa estava com interesse em vir ao Vasco sim, de fato, mas acabou que Paulo Brax não chegou nem a voltar a responder ele. Então isso é uma coisa triste, né? Mais de um jogador falou sobre isso, sobre essa situação dele, de Paulo Brax, que ele acaba parando de responder os jogadores, enfim, toda essa questão, isso é muito complicado, você parar de responder jogador no meio de uma negociação, dá uma satisfação ao cara, mesmo dizendo que não, mas vai lá, responde, enfim, bem complicado, demonstra um certo, como ele não sabe lidar com negociações, enfim, uma incompetência dele, né? Acaba também que ele falou que tem nomes avaliados, como a gente trouxe aqui, que o nome foi oferecido de Alan Sonhora, ele que é norte-americano e foi revelado ali pelo Independente de Avejaneiro, ele que estava jogando no futebol mexicano e acabou rescindindo o contrato. Ele também falou sobre as situações de Robert Rojas, que ele disse que se encaixava no time, mas acabou que, apesar dele estar acertado, ele não veio porque o River Plate queria que ele renovasse o contrato antes de ser emprestado, e o jogador não chegou a um acordo com o clube argentino e acabou desistindo. A informação que ele deu, que é o que está gerando burburinho entre a torcida do Vasco, principalmente, é que ele disse que o Vasco não desistiu de contratar um camisa 10 e que tem negociações em andamento com um nome de peso, um nome enorme, que ele disse. Diz que não, abre aspas, segundo informações aí do GE, ele disse que não vou deixar de buscar um craque. E diz que está próximo de um jogador enorme, revelou o diretor esportivo Paulo Brax. E aí existem as possibilidades, especulações por parte da imprensa que surge quando você vai buscar, porque hoje o Vasco só pode contratar jogadores que estão sem contrato, né? E aí surgem nomes como Eder Hazard, que inclusive chegou a ser citado pela imprensa espanhola como uma possibilidade de ir ao Botafogo. Ele que tem 32 anos, o último clube dele foi o Real Madrid. Após sofrer muitas lesões, ele está em baixa, né? Ele jogou a Copa do Mundo 2018, enfim. Tem o nome também de Alexis Sanches, que estava no Olympique de Marseille na última temporada e foi destaque no campeonato francês. Ele que fez 14 gols em 35 jogos, é o artilheiro máximo aí da seleção chilena, né? Foi campeão da Copa América 2015-2016, com inclusive Jorge Sampaoli, Vidal e Medel, que joga no Vasco, né? Então um nome, uma possibilidade, a gente pensa, quando você pensa em nome enorme, mas a grande questão é que Alexis Sanches tem mercado na Europa. Tentei apurar algumas informações e Alexis Sanches, pelo que eu soube, ele tem sondagem de clubes da Europa, ainda tem mercado lá. Tem também Juan Mata, que tem passagens por Chelsea, Manchester United, e o último clube que ele atuou foi o Galatasaray da Turquia, com 35 anos. Ainda não sabe se vai aposentar, existe essa dúvida. E também o nome de João Moutinho, que após 5 temporadas no Wolverhampton, ele deixou o clube inglês, o meia de 36 anos, que era titular absoluto, e alternou entre 11 iniciais e banco nessa última temporada, e por isso seu contrato não foi renovado. Então é um nome importante, é um nome que vem sendo oferecido, inclusive, por mercados da MLS, então quem sabe não possa ser esse nome. A gente vai seguir apurando, tanto eu quanto o Lucas Pedrosa aqui, tentando apurar quem é esse nome. Tem também o nome de Dimitri Payet. Ele que é ex-jogador do Olympique de Marseille, né? Ele perdeu espaço na última temporada no clube francês, não foi titular, mas entrou na maioria dos jogos da temporada aos 36 anos.
marcou 4 vezes e deu 3 assistências na última temporada. E também surge o nome de Roberto Pereira, ele que vem sendo especulado recentemente no Santos, né? Ele deixou a Udinese na última temporada com bons números, foram 5 gols e 9 assistências em 36 jogos na temporada 2022-2023. Ele é revelado, ele é argentino e revelado pelo River Plate. Surge também o nome, uma possibilidade de Javier Pastore, depois de ganhar destaque, ele que foi um cara importante no Paris Saint-Germain, ficou por 7 temporadas, ele não apresentou o mesmo futebol na Roma e nem no Elche, e acabou o que defendeu na última temporada o Qatar, mas só disputou 7 jogos e acabou deixando o clube e nesse momento está livre no mercado. O nome também, outros nomes surgem, enfim, são várias possibilidades e que cabe a gente aqui da imprensa tentar apurar o máximo de informação possível. Assim que a gente tiver uma notícia mais concreta, a gente vai trazer aqui para você, torcedor vascaíno, pode ficar tranquilo, mas até o momento a gente não tem nenhuma informação concreta, surgem vários nomes, várias especulações, mas a gente só trabalha com informação com responsabilidade aqui no canal do Pedrosa, beleza? Então é isso, torcedor vascaíno, comenta aqui pra gente quem você acha que deve ser esse camisa 10, comenta aqui quem você queria ver com a camisa do Vascão. E também, mais uma vez, peço a você, se você não deixou o like, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo. Tô aqui de boné, a camisa do Vascão antiga, essa aqui era do meu pai. Tô aqui na Paraíba ainda, sigo apurando as informações, então valeu, tamo junto, uma boa noite e tchau!